conversar com os senhores, entender um pouco sua história, toda a sua trajetória até hoje. E aí, por isso, meu pedido. Então, assim, eu conversei com algumas pessoas que foram seus alunos, enfim, tenho aí um pouco, digamos, um overview da sua trajetória, mas tenho, enfim, várias curiosidades de lacunas, assim, que eu não consegui levantar e que eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Então, assim, primeiro eu li um post seu no Facebook e também vi alguns vídeos em que o senhor é muito crítico à educação formal, né? Essa questão de universidade, diploma, essa coisa engessada e tal, e que o senhor não estudou até o 4º ano do ginásio, se eu não me engano, foi o post do Facebook e dizia isso. Eu queria entender um pouco, assim, quando que o senhor percebeu e começou a criticar esse modelo tradicional de ensino e decidiu não perseguir esse caminho tradicional, enfim. Queria entender um pouco isso. Então, a sua história com a leitura. Começar pela coisa mais elementar. Quais dos meus livros você leu? Eu li o mínimo, mas não li todo, confesso. Então é o seguinte, você não conhece nada do meu pensamento, essa é a verdade. É que nesse caso, professor, eu acho que a gente não vai... o perfil, ele não vai ser talvez nem uma exposição ou uma... Como que eu vou dizer? A gente não vai falar da sua linha, dizer, enfim, o que o senhor pensa sobre determinados assuntos. Eu acho que é mais... o perfil, ele é mais para contar a sua história, a sua trajetória de vida mesmo. Não tanto o conteúdo do seu pensamento. Seria, enfim, mais ou menos por isso. Não, mas a minha trajetória de vida é os livros que eu escrevi. Sim. Eu não faço outra coisa além de escrever e ensinar. Sim. Outra coisa, se você não lê os livros, quais dos meus cursos você assistiu? Nenhum. Eu não fui sua aluna, né? No caso, eu vi alguns vídeos no YouTube, dos seus vídeos no YouTube, hangouts no YouTube. Então fica muito difícil, porque, você veja, é universalmente reconhecido que as opiniões de um filósofo a respeito de acontecimentos da atualidade devem ser interpretadas em função dos princípios mais profundos e permanentes da sua filosofia. Senão você não vai entender absolutamente nada. Você veja, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, trabalhar no Jornal da Tarde, na redação, um estudante de filosofia... anos, né? Isso foi em 70 e pouco, né? Havia um estudante de filosofia chamado Reinaldo Lobo, e havia um professor de filosofia da USP, que era o Rolf Kuntz, meu amigo. Conheço o Rolf. Quando chegava algum filósofo na cidade, mandavam o Reinaldo ou o Rolf entrevistá-lo. Você não pegava um cara que não sabia nada e mandar entrevistar. Não dá isso. Então, vê isto para você ter ideia do que está acontecendo com o jornalismo brasileiro. Então, professor, mas é que se a gente... Assim, a sua obra é muito vasta e o seu pensamento é muito completo, assim, determinado. Você tem muitas ideias sobre muitas coisas e eu acho que se a gente for por esse lado, e essa foi a orientação que eu tive, aí se o senhor acha que é melhor a gente não conversar, eu tô à sua disposição, não tem problema nenhum. Quem foi o seu chefe que te deu essa orientação? Como é o nome do chefe que lhe deu essa orientação? Como é o nome do chefe? É um dos editores da Veja. Quem é ele? Na verdade são vários, né? O diretor de redação é o André Petri, redatora-chefe Thaís Oyama. Diz o André Petri, em primeiro lugar, que ele deveria vir me entrevistar pessoalmente, porque eu não gosto de homem que se esconde atrás de mulher. E que ele deveria me entrevistar na seguinte base: eu respondo as perguntas dele e ele responde as minhas. Entendi. Porque eu conheço a Veja. A Veja publicou uma vez que eu fiz uma ameaça à mão armada para filhos meus. Depois os 7 filhos desmentiram. A Veja publicou desmentido desse tamanho assim. Essa é uma revista criminosa. Eu não converso com criminoso, considero esse André Petri um criminoso, tanto quanto o Lula e os outros que ele apoia.
A mídia brasileira tem se dedicado exclusivamente a acobertar as atividades do comunismo no continente. A mídia inteira, inclusive a Veja, escondeu durante 16 anos a existência do Foro de São Paulo, que é a coordenação estratégica do movimento comunista no continente. 16 anos negando que existisse. E só parou de negar quando, no terceiro congresso do PT, o próprio PT fez um vídeo reconhecendo que o Foro de São Paulo era a coordenação estratégica da esquerda continental. Aí não teve mais jeito de esconder. Então, por que eu tenho que conversar com gente como André Petri? Gente que, se eu encontrar na rua, não cumprimenta, eu cuspo no chão. Então, bando de mentirosos, vigaristas. É o que são. Mas então o senhor olha, eu não tenho nada contra acha você. que não é melhor a Respeito gente você. conversar? Respeito você. Você não tem nada contra você. Tá certo? Mas o cara já te dá orientação encaixilhando o entrevistado num modelo que tem na cabeça dele. O modelo é o seguinte. Esse aqui é o pensador conservador, é o homem da direita. Ora, se fosse para eu apenas fazer um discurso de direita, por que eu precisaria ser um filósofo? Qualquer um faz. O filósofo é um cara que tem um pensamento individualizado, minha filha. Eu sei, é que a gente não quer entrar na discussão filosófica, porque é uma discussão muito ampla. Como é que você vai entender o pensamento de um filósofo sem entrar na discussão filosófica? Mas é que o que a gente, eu acho que... Se ele te mandou fazer isso, só prova que é um analfabeto. Não, foi uma... vou falar, a sugestão do perfil foi minha. Eu sugeri fazer um perfil porque eu acho que a sua figura hoje é uma das figuras mais importantes que a gente tem na política, porque muitos políticos assistem às suas aulas, concordam com o seu pensamento, acham que o senhor enfim, uma referência para muitas coisas, inclusive o próprio presidente da República. Então, assim, foi uma sugestão minha esse perfil para eles, que eles aprovaram. E assim, nessa linha de contar a sua história, independente do pensamento X ou Y, seria a sua trajetória de vida. Claro que a gente vai tocar alguns pontos, mas o principal seria conhecer a sua história mesmo. Então, eu peço uma grande desculpa se o senhor acha que não... A minha história já vem aí recortada, porque querem saber a minha influência política. Pergunta para mim, que importância tem a influência política na minha vida? Pergunta. A gente não quer saber a sua influência política. Eu acho que assim, o gancho hoje seria isso, seria o fato de muitos políticos hoje eleitos e com postos importantes nesse novo governo e também no Congresso, são seus alunos e seus ex-alunos. Então, esse seria o gancho. Esse é o gancho, mas isso não é a minha história. Eu fico colocando o ouvido aqui como se eu fosse ouvir melhor por causa Esse disso. É o gancho, mas o gancho não é a minha história. Esse é apenas o gancho. Não, o gancho, quando eu falo, é porque é uma história quente hoje, entendeu? Uma história quente hoje por isso. Tem vários perfis seus que foram feitos. A revista Época fez um perfil seu, a Flávia Tavares, se eu não me engano, Isso é uma mentirosa vagabunda. Isso é uma filha da puta. Eu publiquei, ela fez o perfil do jeito que ela quis, e daí eu publiquei a gravação mostrando como ela tinha deformado tudo. Tudo. Essa mulher não vale o que peida. O senhor acha que ela não foi fidedigna Não foi fidedigna, é eufemismo. Ela deformou tudo e inventou um monte de mentira criminosa contra mim. Eu estou processando aquela porcaria. Ah, é? E espero sinceramente que essa vagabunda vai parar na cadeia. Tem esse perfil, mas tem outros perfis. Eu imagino que o senhor deve estar sendo super assediado. O que a mídia brasileira, o Globo, a Veja, a Época e outros têm feito comigo, é criminoso, absolutamente criminoso. Eu só não posso processar todos porque eu não estou no Brasil, fica difícil. Mas é um empreendimento criminoso. Simplesmente é assassinato de reputação de alto a baixo. Agora... A Veja não fez matéria recente sobre o senhor, não que eu tenha visto, eu pesquisei. A Veja publicou, não sei se na edição impressa ou na edição eletrônica, esta fake news de que eu havia ameaçado meus filhos à mão armada. Isso foi recente, professor? Isso foi o quê? 2 anos atrás? 2016. E daí os filhos todos desmentiram.
E a Veja publicou um desmentidozinho assim. O que é isso aí? Eu tenho que conversar com gente que faz isso? Não, definitivamente. A gente não dá a mão, não estenda a mão, não pega em merda, minha filha. Não, definitivamente não, isso não é bacana. Mas enfim, esse tipo de... Por que eles fazem isso? Vou lhe contar por quê. Na verdade, aqui, pelo menos aqui, eu pretendo fazer. Eles fazem isso porque no terreno intelectual eles não são capazes de competir comigo. Né? Eles saem com o rabo entre as pernas. Todo debate que eu tive com intelectuais, entre aspas, de esquerda, de jornalistas, etc., todos saíram de quatro chamando mamãe. Porque não sabem nada, são ignorantes, são metidos e, sobretudo, são usurpadores, são farsantes. Então eu fico posando intelectuais. Esse André Petri, o que é esse cara? Esse é um nada, é um zero. Mais ainda, o que é a Veja? Eu tenho mais leitores do que a Veja, você não sabe disso, não? Eu tenho toda certeza disso. O senhor é uma estrela da internet, muitos seguidores no Twitter, muitos seguidores no Facebook. Vocês não são mais a grande mídia, meu filho, vocês já acabaram. Mas, professor, a gente está aqui lutando no dia a dia, né? Não tem jeito. A gente fez jornalismo e tem que viver. Infelizmente, eu sei, jornalista não escolhe patrão, isso eu sei disso. Né? E se eu for contar os patrões para que eu trabalhei, você nem vai falar comigo, você vai ficar com nojo de mim. Mas eu trabalhei para todos esses vagabundos que hoje dominam a mídia. Eu não escolhia patrão, tinha filho para sustentar. Né? Trabalhei com o Frias, trabalhei com o Marinho. Por exemplo, entender o senhor teve uma visão da internet muito lá atrás que ninguém teve. A forma como o senhor criou seus cursos, etc., foi uma coisa extremamente pioneira ali. Então, assim, são essas coisas que a gente não vai entrar no mérito, na discussão filosófica, mas na sua trajetória, nas suas escolhas, em como que, por exemplo, ir para os Estados Unidos, ficar nos Estados Unidos, partir para o online, enfim, são passagens da sua vida que eu acho super importantes e mostram muita coisa. Toda a obra escrita que eu tenho, que é o sentido inteiro da minha vida, que é celebrado pelos maiores intelectuais do Brasil e do mundo. Isso tudo não interessa? Interessa a politiquinha do momento? Eu acho que interessa, mas é que um perfil, se a gente for discutir a filosofia no perfil, aí não vai ser um perfil, vai ser uma análise comparada. E aí, eu sinceramente, Você faz um perfil do Friedrich Nietzsche sem levar em conta a filosofia do Nietzsche. Como é que faz? Não dá para fazer. É a mesma coisa que você escrever a biografia de Beethoven sem levar em conta a música de Beethoven, pô. Não dá. Não é que a gente não leve em conta, isso não vai ser o foco, porque seria a revista inteira, um livro inteiro, entendeu? Acho que precisaríamos de um livro para fazer um perfil misturando a história com o pensamento. E aí eu vou confessar para o senhor, eu não sou a pessoa para fazer isso. Paulo Guedes, por exemplo, a gente fez um perfil dele, eu fui fazer uma entrevista com ele, aí a gente fez a entrevista e publicou junto com o perfil. Até se o senhor quiser perguntar para ele se ele ficou descontente e se achou que eu de alguma forma fui leviana com ele, o senhor pode perguntar para ele. A resposta que eu tenho dele foi uma resposta positiva, de que eu fui muito feliz. Não estou dizendo que você foi ou vai ser. Mas aí eu não entrei tanto no pensamento liberal dele, entendeu? Você é uma moça muito simpática, não tenho nada contra você, mas esse seu chefe, eu não confio nesse sujeito, mas nem se ele for me vender um chiclete eu compro. Entendeu? Ele é legal, professor. Eu acredito que seja legal com os empregados, acredito. Tá certo? Mas, nas atitudes políticas dele, é um lixo. É um lixo. Porque é tudo distorcido, é tudo, assim, pura propaganda e ocultação da realidade. Ele foi um dos muitos que esconderam o Foro de São Paulo durante 16 anos. Pergunta se ele está arrependido de ter enganado o leitor. Tá nada, tá se achando lindo. Ai. Olha, e aí, como é que a gente faz? O senhor vai... Quando ele vir falar comigo, olha, eu pago uma passagem para ele vir falar comigo aqui pessoalmente, se for homem. Mas é que os diretores de redação e os redatores-chefes, eles não fazem reportagem. Eles estão lá, enfim, pensando em outras coisas. Olimpo, e aí no Olimpo, mandando as moças apanhar no lugar deles. Então, que maravilhoso, gente maravilhosa.
Não, eles Bom, pensam, vamos lá, o que enfim. você quer saber? Diga aí, diga aí. Você é legal, eu Então, vou conversar com você. é o seguinte, queria começar do começo. Isso que eu falei, eu fiquei muito intrigada com esse post que eu li e com os vídeos que eu vi, quando o senhor fala dessa questão da educação, do ensino tradicional, das escolas, etc. Eu queria entender como é que foi essa sua escolha, ainda muito jovem, de falar, eu não quero isso para mim. Então, eu queria começar do começo. Olha, é o seguinte, eu vou dar só um acontecimento. Né? Eu estava lendo Goethe e a professora de português mandou ler Joaquim Manuel de Macedo. Isso com quantos anos? Eu tinha o quê? 14 anos. Eu falei, eu não vou fazer isso, minha senhora. Eu estou muito ocupado. Eu estou lendo Goethe, eu estou lendo Dante, eu estou lendo Dostoiévski. Eu não vou ler esta porcaria que foi feita para criancinhas. E assim, a mania nacional de você valorizar autores pela sua importância na formação nacional e não pelo seu valor literário intrínseco. Então, se você está lendo Dostoiévski, você não vai perder tempo lendo Joaquim Manuel de Macedo. Nem Memórias do Sargento de Milícia, nem isso. Né? Você quer literatura de alto nível, porque a educação literária tem que ser feita com as obras de mais alto nível que você puder encontrar, porque é isso que vai formar o seu gosto literário. Agora, se você começa lendo essas coisinhas de criança, você nunca vai ter o gosto literário. Né? E como que você descobriu Goethe? Não sei. Não sei. Eu sei que eu lembro que eu comecei a ler As Desventuras do Werther, e quando li, de repente eu estava chorando, porque aquilo é um negócio comovente. Né? E daí procurei outros livros, e fui lendo, as afinidades eletivas, o Fausto, etc, etc. Né? Lendo Dostoiévski, a obra inteira de Dostoiévski. Eu tinha 14, 15 anos quando estava fazendo isso. Então, eu precisava ter uma educação literária de mais alto nível, a qual, não sendo possível obter na escola, eu fui obter por mim mesmo, com a ajuda de pessoas que foram generosas o suficiente para me ajudar. E seus pais tinham essa biblioteca Não. alentada que... Meu pai não tinha biblioteca nenhuma. Eu isso aqui tudo fiz por conta própria. Caramba! O meu pai morreu quando eu era jovem ainda, e a minha mãe não tinha onde cair morta. Minha mãe tinha sido apenas uma operária da indústria gráfica, né? E eu fui criado num bairro onde só tinha semi-analfabetos e não havia ambiente nenhum. Era mais ou menos assim. Eu tenho um amigo chamado Ronaldo Alves. Ele nasceu no Morro da Rocinha. É um negão. E ele diz o seguinte, ele diz, eu sofri mais discriminação na favela por ler livros do que aqui embaixo por ser preto. É uma história parecida com a minha, tá entendendo? Quer dizer, você lê livro, você é louco. Né? Esse era o ambiente, inclusive, na escola. Mas então não foi na escola que o senhor conheceu Goethe, por exemplo, na biblioteca da escola, não. foi fora? Na escola ninguém nem sabia que era Goethe. Foi lendo revista? Os professores eram bandos de analfabetos. Não, o livro caiu na minha mão por acaso. Estava escrito assim, Os Sofrimentos de Werther. Eu falei, que raio é esse Werther? Que caralho é isto? E fui ler. E daqui a pouco eu estava chorando de comoção, porque é linda a história, maravilhosa, muito triste, mas... E falei, pô, esse cara deve ter outro livro também interessante. Fui procurar o livro do cara e acabei lendo um montão. Daí descobri que, além de poeta, ele era além de romancista, era um grande poeta, era um grande cientista, era um filósofo, era um sábio. Né? E a partir disso aí abriu. Né? Daqui a pouco estava eu lá lendo Dante, decorando trechos da Divina Comédia, lendo Dostoiévski, lendo Tolstói, né? Lendo Shakespeare, né? E lendo a grande literatura mundial, formando o meu gosto literário. Isso na adolescência. Não, eu tinha 14, 15 anos, E aí, eu não me revoltei com a escola, nem nada. Eu simplesmente fiz as malas e fui embora. Falei, não estou aguentando mais, vou fazer outra coisa. Não tenho tempo para perder com essa bobagem, eu preciso estudar. E isso em Campinas ainda? Não, foi em São Paulo. Eu saí de Campinas, tinha 2 anos de idade. Ah, entendi. Entendi. E em São Paulo você morava onde? Morava no bairro do Glicério. Ah, sei, perto da Radial. Perto da rua Conde de Sarzedas, conhece? Perto da Praça da Sé. Mas o Glicério conheço. Fica mais ou menos perto da Aclimação ali, um pouco. Mais ou menos. Ah, entendi. E aí foi então, com essa idade que você falou para sua mãe, tchau, vou atrás de outra coisa. Sim. E ela não se opôs a isso?
tão novo assim? Coitada da minha mãe não mandava nada em mim. Ela era um doce de pessoa, era como se fosse minha irmãzinha. Tá certo? Ela não tinha autoridade nenhuma em cima de nós. Eu e meu irmão fazia o que nos dava na cabeça. Sério? Mas ela existia assim para encantar a nossa vida, fazer comidas, tá entendendo? E ela sempre foi muito boa com a gente, mãe muito boa, uma santa mulher, né? Mas ela não mandava em mim, ela nem entendia o que eu estava fazendo. Vocês eram quantos irmãos? Eu só tenho um irmão. Um irmão. E nós desfrutávamos ali, nessa época, liberdade completa, fazer o que queria. Entendi. E seu pai morreu quando você tinha quantos anos? Eu não sei mais, eu sou ruim de data, que é uma desgraça, você não queira saber. Entendi. Mas, Mas o senhor se lembra dele? Ou era uma idade que o senhor nem não. lembrava Pai, dele mais? Não lembraria mais? Quando eu tinha uns 8 anos, ele se separou da minha mãe. Eu fiquei um tempo sem vê-lo, depois passei um tempo na casa dele. Também era um homem muito bom. Ele era um homem de uma certa cultura. Um homem muito bom comigo, ele sempre foi um perfeito cavaleiro. Sabe o que é jamais ter levado uma bronca de pai? Assim, não sei o que é isso, né? Era um homem educadíssimo, muito bom, bom mesmo. Né? E quando eles se separaram, brigaram, eu jurei para mim mesmo, eu nunca vou pensar uma palavra contra o meu pai nem contra a minha mãe. E isso fez muito bem para mim, você entendeu? Tem uma boa referência dos dois. Vocês não estão vivendo juntos, é problema deles e não meu. A sua mãe é viva ainda? Não, minha mãe morreu ano passado com 99 anos. Morreu com 99 anos porque caiu no banheiro, senão estaria viva. Sério? Fraturou alguma coisa? Fraturou, e daí, você sabe que essa altura, com 99 anos, não dá para colar nada. Mas assim, a irmã dela viveu até os 101 anos. A família longeva bastante. E aí, então, foi nessa época, nos 14, 15 anos, que o senhor tocou ali um pouco a literatura marxista, a esquerda, o pessoal... O marxismo foi depois. O marxismo foi bem depois. Bem depois, não, uns anos depois, né? Eu acho assim, que eu me lembre, o primeiro livro marxista que eu li foi uma antologia organizada por um autor francês chamado André Pietre, se é que eu me lembro o nome, né? Era André Pietre. Era uma coletânea de textos marxistas. Então tinha Karl Marx, Engels, Lenin, Georg Lukács, vários autores. Foi a primeira coisa. Não me impressionou muito, né? Eu fui interessar sobre isso mais tarde, quando fui cooptado por uma organização de esquerda, que não era já o Partido Comunista, era uma dissidência do Partido Comunista, né? Que estava empenhada na luta contra a ditadura, essa coisa toda. E a partir daí, os caras me chamaram para entrar nisso, eu entrei, comecei a frequentar as reuniões, daí eu comecei a estudar marxismo para valer. Isso eu já tinha o quê? 20, 21 anos, uma coisa assim. E que organização que era essa? Quando eu entrei não tinha nome, depois ela virou Aliança Nacional Libertadora. Entendi. E foi nessa que o senhor conheceu os petistas que depois viraram petistas, o Zé Dirceu, o Rui Falcão, etc. Especialmente o Zé Dirceu e o Rui Falcão. Que aí foi essa época que o senhor morava naquela casa do estudante? Casa do estudante. Você vê como são as coisas. Eu não era estudante da Faculdade de Direito, mas como eu estava ligado na organização política, então eles me franquearam um apartamento na casa do estudante. Né? E tinha várias pessoas que moravam lá, assim, nessa base. Por interesse partidário, não por ser estudante. E como é que foi essa abordagem? Deixa eu contar para você. O Zé Dirceu não era aluno do 11 de agosto. Ele era aluno da PUC. E, no entanto, ele morava na casa do estudante. Entendi. Porque era interesse do grupo partidário. E como é que foi esse assédio aí, que eles assediaram, enfim, o senhor se interessou ali pelo... Não foram eles, não foi o Rui Falcão e o Zé Dirceu, não tem nada a ver com isso. Foi um colega meu de jornalismo, um homem bem mais velho. Aí você já estava no jornalismo nessa época, então? Sim, eu entrei no jornalismo, praticamente eu saí do berçário para o jornalismo. Então o senhor conhece a nossa dor, a nossa vida, difícil. Conheço perfeitamente. Só que naquele tempo os jornalistas eram muito mais cultos e muito mais preparados. Sabe por quê? Porque não havia faculdade de jornalismo.
Né? Então, o jornalista, quando ele entrava para ser repórter, ele, em primeiro lugar, ele tinha que ter texto próprio, senão ele não entrava. Depois, né, quando começaram as faculdades de jornalismo, daí cada jornal tinha que ter 20, 30, 40 copydesks para corrigir as besteiras que os formandos das faculdades faziam. Essa foi uma das fases mais difíceis da minha vida, ser copydesk, né, do Jornal da Tarde. Que foi o seu primeiro. Foi entrar no jornalismo. Não. O primeiro jornal que eu trabalhei foi o Notícias Populares, que é o jornal que espremia saia sangue, entrevistando puta e delegado de polícia. Né? Esse foi o começo. Né? Depois eu arrumei emprego no Jornal da Tarde, que era o melhor emprego do jornalismo em São Paulo, na época. E fiquei ali como copydesk há algum tempo. Entendi. E aí, era alguma editoria específica ou qualquer editoria, assim? Primeiro foi a editoria de política. Os editores eram Miguel Jorge e Sérgio Rondini, excelentes pessoas, eram muito bons chefes, pessoas honestíssimas. Me dei muito bem com os dois. E durante algum tempo eu trabalhei na editoria de Geral, sob a chefia do Sandro Vaia, que também é excelente jornalista, excelente pessoa. Né? No jornalismo eu só tive a briga com um sujeito cujo nome eu não me lembro, graças a Deus, que vivia atormentando uma menininha judia que ela tinha complexo porque a avó dela tinha sido jogada pela janela. E o desgraçado se aproveitava disso para gozar da cara da menina e fazer ela chorar todo dia. Um dia eu ameacei dar uns tabefes nele. Isso foi a única briga que eu tive no jornalismo. Isso no JT? É. Entendi. E aí ele parou de encher o saco dela? Parou mesmo. E aí, então, no JT, você conheceu esse pessoal que te levou para essa que depois se tornou aliança. Foi esse o movimento? Não, quando eu estava no Jornal da Tarde, eu já não estava mais ligado nisso aí. Isso aí foi só com o tempo que eu estava no Notícias Populares. Entendi, não lembro. E também eu me afastei disso me afastei assim por decurso de prazo, perdi o interesse simplesmente. Não por motivos políticos, mas por ver a conduta moral dos caras. Não me pareceu muito boa. Eu achei que aquilo estava fedendo e decidi ir embora para casa. E o que exatamente, assim, era? Você achava que era muito... Não era genuína, aquela... Quer saber? Eu te conto. Não entendi. Quer saber o que foi o episódio? Eu te conto. O sujeito que me convidou para entrar nisso, não vou dar o nome agora, era um jornalista mais velho, ele tinha acho que o dobro da minha idade. Era um cara meio esquisito, mas não parecia totalmente burro. E, passado umas semanas dele ter me cooptado, aparece um camarada dizendo que era do comitê estadual da organização. Então, ela aqui, companheiros, é o seguinte, o companheiro fulano de tal, que era ele, arrumou uma amante que nós temos motivos para suspeitar que é agente do DOPS. Então decidimos isolá-lo durante um tempo para investigar o caso. E daí delegou 3 idiotas, entre os quais este, para arrumar um lugar para botar o cara. Na verdade era um cárcere privado, informalmente, mas era. E nós conseguimos arrumar um barraco numa favela que ficava sei lá onde. Você andava até o zoológico, andava mais 3 vezes no caminho do zoológico, eu nunca mais conseguiria achar. E daí botamos o sujeito lá, e daí eu não ouvi mais falar dele. Passam-se uns meses, eu estou no bar, na frente da Folha de São Paulo, tomando um cafezinho, aparece um cara, magro, barbudo, esfarrapado, mendigo, total. Veio falar comigo e eu, como bom militante, virei as costas e não falei com ele. Passa mais um tempo, eu escuto 2 camaradas da redação dizendo o seguinte: sabe quem estava aí na portaria agora mesmo? Aquele filho da puta do fulano de tal, nós não deixamos nem entrar. Ele foi expelido da profissão. Caramba. A namorada dele era mesmo do DOPS, você sabe, você não sabe, eu também não sei, ninguém sabe. Mas por via das dúvidas, expeliram o cara da profissão. Agora vive se queixando de que a ditadura expeliu o gente da profissão, coisa que ela nunca fez, mas eles fizeram. Pelo menos nesse caso. Também vi esse pessoal comunista expelida do jornalismo, excelentes jornalistas, como o Meira Pena, o Gustavo Corsão, o Lenildo Tabosa Pessoa. O comunistado expeliu todos esses caras no tempo dos militares. No tempo dos militares, os comunistas já dominavam as redações completamente. Daquela época, tinha algum... Se eu fosse escolher um jornalista que você achava que fazia um trabalho excelente, quem seria? Tinha muitos. Né?
ali no Jornal da Tarde, onde eu sempre tive muita admiração pelo Rolf Kuntz, era um homem muito bom. Tinha o Ricardo Setti, era um homem sério, né? Tinha muita gente, tinha o Carlos Hernani Brickman, tinha muita gente boa, né? Aquela era outra época, você não imagina o nível do jornalista da época. Eu estou falando para você, o Rolf Kuntz, ele era professor de filosofia na USP. Sim. E era jornalista, fazia editoriais do Jornal da Tarde. Né? Era gente de altíssimo nível. Agora acabou tudo, foi pro diabo. Apareceu um monte de Andrés Petri. Ah, o André Petri é muito legal, professor. Você tem que conhecê-lo. Acredito que seja com você. Acredito. Né? Agora, aí... Então, assim, como logo no começo dos 20 anos, você já se decepcionou com essa... Mas aí a sua decepção foi, pelo que eu entendo, enfim, é isso ou não? Foi uma decepção com o grupo e também com essas ideias, né? Como o senhor disse que leu e achou... Não. Enfim, não foi uma decepção ideológica, não foi decepção com ideias, mas foi com pessoas, decepção humana. Uhum. E eu estudei bastante marxismo durante esses anos. Eu estudei durante 8 anos. Muito tempo depois de ter me afastado dessa gente, eu ainda continuei estudando. Uhum. Então, eu só fui voltar a pensar nessa coisa criticamente muito tempo depois. Entendi. E voltei a pensar quando eu vi os efeitos dessa hegemonia esquerdista na cultura brasileira. Uhum. Porque eles tinham simplesmente destruído tudo. E eu falei, o que está acontecendo? Esse é o caso que está documentado no livro Imbecil Coletivo, que é um livro de 1990 e pouco. Eu li também um pouquinho do Imbecil, eu li um pouquinho, sim. E teve um outro que eu li também, que na verdade parecia, era uma outra edição do Imbecil, que o senhor publicou depois, comentando, inclusive, a própria repercussão do seu livro. Não, o livro tem várias edições e foi sendo aumentado ao longo do tempo, né? Acho que foi esse. E aí... Ali no Imbecil Coletivo, era o seguinte, eu lia as publicações culturais, principalmente os suplementos culturais dos vários jornais. Né? Folha, o senhor trabalhou na Folha na parte de cultura, né? Não. Eu só fui funcionário da Folha durante o tempo que eu trabalhei no Notícias Populares e na Última Hora, que eram jornais do Grupo Folha. Na redação da Folha mesmo nunca trabalhei. Não foi, você não trabalhou num negócio, me desculpa, pode ser um homônimo, num suplemento da Folha que chamava Folhetim? Não. Que o Paulo Francis escrevia? Não. Eu escrevi alguns artigos para lá, mas eu não era funcionário. Ah, entendi. Né? Entendi. E tinha o Folhetim, depois teve o suplemento Mais, que o Bruno Tolentino chamava de Mamais. Né? E eu li essas coisas e ficava impressionado como o nível de burrice estava aumentando. Mas aumentou assim. Veja, para quem começou no jornalismo na década de 60, 70, você viu o que aconteceu depois? Assim, é absolutamente catastrófico. Hoje, os jornalistas não têm discernimento para julgar coisa nenhuma. Quando que começou essa sua visão? Porque o Imbecil é uma grande crítica a essa classe intelectual. Quando que o senhor começou a ter essa visão crítica? De falar, isso está errado, isso eu não concordo, isso não sei o quê. Quando que isso começou? Mais ou menos no meio da década de 80. E eu comecei a ler essas coisas e comecei a tomar umas notas. Essas notas viraram o Imbecil Coletivo. Então... E aí você estava aonde nessa época, no começo da década de 80? Então, no Estadão? Aonde que eu estava? Não, aí eu já estava vivendo de cursos particulares. Eu estava trabalhando de vez em quando. Ainda na década de 70, eu desisti dos empregos no jornalismo e comecei a trabalhar como freelancer. O que na época era considerado loucura. Era uma coisa tão rara ver um freelancer que o pessoal do jornal, do sindicato, Unidade, me entrevistou. Como é que esse negócio de ser freelancer, essa coisa toda, eles achavam muito espantoso. E eu mostrei para ele e falei, olha, vocês não vão acreditar, mas eu como freelancer estou ganhando mais dinheiro do que vocês. Só o único problema do freelancer é o seguinte, você não pode rejeitar trabalho. Qualquer porcaria que lhe peça, você vai ter que fazer. Né? Então você trabalha mais, mas você tem muito mais liberdade
e você escolhe os seus horários, etc. O que para mim era muito conveniente. Então, eu acho que durante a década de 80 eu trabalhei um pouco para a revista Nova, que era uma revista feminina, um pouco para a revista Quatro Rodas, um pouco para a revista Cláudia, um pouco para cada um, entendeu? Sem contar revistas de empresas, várias. Trabalhei em revistas de administração privada e pública, revista de economia, o que aparecia eu pegava. Mas quando você fala, eu comecei, eu virei freelancer depois que eu desisti do jornalismo, da redação. O senhor desistiu porque o senhor achava que tinha esse viés ali que o senhor falou, aí, enfim. Motivos meramente práticos. Ou porque o senhor não achava que tudo aquilo era uma grande relevância? Não, isso foi motivos meramente práticos. Como freelancer, eu fazia os meus próprios horários. Entendi. E foi só para... mais do que o dobro do que a média do jornalista ganhava. Entendi. Era muito mais... Só que os jornalistas não tinham percebido a vantagem do freelancer na época. Hoje já perceberam. Hoje tem milhares que vivem de freelancer, mas naquela época, em São Paulo, acho que tinha 3 ou 4. Né? Então foi por isso. E eu trabalhei por um monte de revistas e jornais diferentes. Inclusive fiz freelancer para o Globo também. Entendi. Né? Para Abril, então, nem se conta. Um monte de revistas da Abril. E você preferia a reportagem ou a edição? Porque no jornal o senhor fez muita edição. Assim, nos dois trabalhos era melhor a reportagem? Não, qualquer coisa te servia. Tá tudo bem, tudo é jornalismo, né? Entendi. E aí, então, eu queria entender essa sua transição, porque pelo que eu li, o senhor sempre leu muito, um leitor voraz, e em determinado momento ele se interessou muito por astrologia e por, enfim, vários assuntos que foi já dentro dos seus estudos filosóficos, né? Sim. Queria saber como é que foi essa transição do jornalismo para a astrologia. Bom, aí é o seguinte, havia um psicólogo em São Paulo, um psicólogo argentino, mas criado na Suíça, um gênio da psicologia clínica, e um dia foi dar um curso e me chamou para gravar o curso e redigir para ele. Eu assisti o curso e eram tantos assuntos esquisitos, alquimia, astrologia, magia, esoterismo, etc. Eu fiquei enormemente confuso e um dia eu cheguei e falei, aqui doutor, não estou entendendo porra nenhum. Né? Daí me deu uma pilha de livros assim para ler. Entre os quais havia alguns livros de astrologia, outros de alquimia, etc. E daí me interessei por esse assunto. E aí, mas a astrologia despertou um interesse maior, porque o senhor chegou a trabalhar com isso um tempo. Não. E dar cursos, não? Não posso dizer que foi um interesse maior. O interesse maior foi o interesse do público. Entendi. Então comecei a dar cursos sobre esses vários assuntos e o que pegou mais foi a astrologia. Entendi. Mas veja, por exemplo, a astrologia e a alquimia são absolutamente inseparáveis, não tem nem como distinguir uma coisa da outra. Entendi. E daí nós fundamos uma escola na qual vários estudiosos da área deram aulas. O Inácio da Silva Teles deu aula, o Adriano Colangelo, a Dora Ferreira da Silva, viúva do Vicente Ferreira da Silva. Pessoas assim de altíssimo nível, entendeu? Entendi. Era um estudo de esoterismo em alto nível, não era essa bobajada que os caras chamam de astrologia. Eu recuperei algumas matérias da época, inclusive da Veja, da Folha, do Globo, em que justamente uma outra, como se a impressão que eu tive é que era uma época em que a astrologia estava sendo descoberta ali. Então era um outro tipo de matéria sobre astrologia e muitas vezes o senhor era entrevistado para falar sobre isso, mas era uma outra, não era previsões astrológicas, era, enfim, estudo do astro, era outra coisa. Você vê. Pelas matérias eu vi que era uma novidade da época. O lado teórico, científico da coisa, o jornalismo não se interessava, só se interessava pela superficialidade. Então a Veja foi me entrevistar, porque se a gente te der um mapa do sujeito, você é capaz de dizer quem é, que tipo de pessoa é, que você não, uma pessoa que você não conheça? Eu digo sim, com uma condição, duas condições. Primeiro, você tem que me assegurar que é uma pessoa que existe, não é um nascimento imaginário.
E segundo, você tem que me dizer o sexo da pessoa. Você me disser essas coisas e me der um mapa, eu te digo algo a respeito. E daí me deram lá um horário e eu digo, olha, esse sujeito aqui, ele é um escritor, muito provavelmente é um homem da esquerda radical, foi exilado político e eu acho que ele é homossexual. É o Fernando Gabeira. Agora, você vê, o fato de a gente fazer a coisa assim séria, como é que o jornalista interpreta? Que é um charlatanismo. Quer dizer, o pessoal pensa tudo ao contrário, tá entendendo? Eu estou mostrando aqui, falando, olha, um astrólogo em geral, você vai consultar, ele te fala 5 horas. Tudo mentira. O que dá para obter de um mapa astrológico é muito pouca coisa. E eu vou te dizer o mínimo que dá para obter, aliás, o máximo que dá para obter. Se eu disser uma palavra a mais a respeito desse sujeito, eu estou chutando. Entendi. Então isso quer dizer o seguinte, eu sou a favor ou contra a astrologia? A favor e contra ao mesmo tempo, claro. Tá entendendo? Você é contra o mau uso, né? Eu sou contra, assim, os astrólogos abusam. Eles fazem de conta que sabem mais do que sabem. Agora, algum fundamento a astrologia tem. Eu não sei qual é, mas algum tem. Entendi. E aí, nessa época em que o senhor estava com esse estudo, o senhor já estava dando cursos, que foi anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu comecei a dar curso nessa escola que nós fundamos na época, chamada Escola Júpiter. Os cursos fizeram um certo sucesso. E a partir daí eu comecei a puxar outros assuntos que me interessavam. Assuntos de ordem filosófica, literária, cultural, histórica, etc. Comecei a dar curso e também deu certo. Continuei dando curso até hoje. Entendi. E aí foi nessa época que o senhor foi para o Rio de Janeiro? Não, foi mais tarde, né? Eu dei curso em São Paulo durante muito tempo. Só fui para o Rio de Janeiro na década de 90. Entendi. E aí o senhor dava em São Paulo um curso nos Jardins, que era... Dava em tudo quanto é lugar. Entendi. E agora uma coisa que eu percebi também conversando com as pessoas é que desde essa época os seus alunos são muito engajados no que o senhor ensina. Então, fazem relatórios e chamam outras pessoas, assim, existe um engajamento, pelo menos é o que eu ouvi. E eu acho que a experiência mostra isso mesmo. Na área de filosofia, letras e ciências humanas, é o único curso sério que existe no país. Eu não estou brincando. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu estou ali para formar intelectuais de alto nível. Não é para formar um bacharelzinho em filosofia para dar um diplominha para o cara sair enganando os outros. Não é isso, não. O que se exige de um estudante de filosofia no Brasil, ou de letras, ou de ciências humanas, é tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco. Por exemplo, os caras fazem o curso inteiro, nunca leem um livro. Eles leem apostilas, meu Deus do céu. Você vai lá, tem um xerox de 20 páginas. Né? Por exemplo, Karl Marx, ele lê o capítulo 1 e o capítulo 29 do Capital. Acabou. É isso o ensino universitário no Brasil. Eu vou dizer, uma vez, entrevistaram o Otto Maria Carpo. Sabe quem é o Otto Maria Carpo? Não sei. Você poderia falar que sei, mas... O maior historiador da literatura que existe no mundo. Era um austríaco, veio morar no Brasil. E o repórter perguntou para ele, o senhor faz fichamento do que o senhor lê? O Otto olhou para ele com um ar de desprezo profundo e disse, você não sabe o que é educação europeia, sabe? É assim. E nessa época, muitos alunos que faziam filosofia na universidade e foram ser seus alunos abandonaram... Levaram um susto. Levaram um susto pelo seguinte, lá eles tomavam conhecimento de 1000 autores dos quais eles nunca tinham ouvido falar. Mas eles chegavam a abandonar o curso e fazer só o seu curso, por exemplo? Tem algum caso que eu não sei, porque eu dizia o seguinte, olha, você continuar o curso de filosofia na universidade, seja na USP, na PUC, é apenas uma questão profissional sua. Não tem nada a ver com a sua educação. A educação você não vai receber nenhuma lá. Mas você pode estar precisando do emprego, então você continua. Véio. Agora, se não vai trabalhar nisso, então daí não precisa continuar. Você continua se você quiser, o problema é seu. É isso. Porque tem uma coisa que eu faço, eu me recuso a orientar os alunos nos seus problemas pessoais, eu não posso fazer isso.
Mesmo porque eu estou à distância. Quer dizer, só se for um caso extremo, sei lá. Ah, tem um aluno aqui querendo se suicidar, dá uma mãozinha. Daí a gente vai lá e dá uma mãozinha. Ninguém pode recusar uma coisa dessa. Mas nunca aconteceu, né? Ou aconteceu Não, já? não aconteceu. Graças a Deus. Agora, então, mas não teve um período que o senhor. Aí o senhor ficou em São Paulo com seus cursos e tal. E aí teve um período. O senhor ficou só com seus cursos e aí foi para o Rio de Janeiro. Sim. Que aí foi quando eu li que o senhor chegou a frequentar um tempo o curso da PUC. Sim. Havia na PUC 2 cursos de filosofia. Um deles funcionava num prédio, numa casa, num casarão enorme da Gávea, sob a direção do padre Stanislau Laduzans. O padre Laduzans era um filósofo estoniano, amigo pessoal do Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II estava enviando emissários a várias universidades católicas para ver se conseguia introduzir um pouco de ensino católico nas universidades católicas. E para a PUC do Rio foi delegado o padre Laduzans. Ele não conseguiu fazer isso, então o que ele fez? Ele montou outro curso de filosofia na PUC, na própria curso oficial da PUC, porém, num edifício separado, que se chama Conjunto de Pesquisa Filosófica. E eu tive aulas com ele, outros professores que ele indicou, não é por nome, eu não lembro, mas ele, pelo menos, era um professor absolutamente notável. Não havia outro no Brasil. E aí o senhor conheceu e foi... Veja, quando eu entrei nesse curso, eu vou dizer por que eu entrei. Eu tinha escrito um longo trabalho sobre o filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Trabalho do qual uma parte foi depois aproveitada como introdução ao livro dele, A Sabedoria das Leis Eternas. E eu sabia que o padre Laduzans estava ligado a uma editora católica, e como o Mário Ferreira era um filósofo católico, eu falei, quem sabe ele se interessa em publicar isso aqui. Na revista, eles tinham uma revista chamada Presença Filosófica. Fui lá levar o artigo para a Presença Filosófica. O padre leu aquele negócio e disse o seguinte, ele disse, meu filho, você está na filosofia como o peixe está na água. Esse negócio está muito bom. Então, mas é o seguinte, mas seria bom você ter um diploma para você poder lecionar essa faculdade. Então você faz o meu curso e depois, no fim do curso, você apresenta este trabalho como o trabalho de conclusão do curso. Entendi. Quer dizer, a primeira coisa que eu fiz do curso foi o trabalho de conclusão. Ele disse, durante o curso você pode fazer o que você quiser, no final você apresenta este trabalho e te aprova. Aconteceu que no 3º ano do curso o padre morreu. Entrou um bando de idiota no lugar dele e perdeu a graça o negócio. O padre, ele morreu em circunstâncias excepcionais. Ele era nascido na Estônia. Quando os russos saíram da Estônia, ele ficou tão contente que ele teve um infarto e morreu. Foi o único homem que eu conheço que morreu de alegria. Sensacional. E aí nesse curso... mas aí o senhor já estava morando no Rio? Estava morando no Rio. Não, no começo do curso eu ainda estava em São Paulo, né? Eu lembro que a gente ia, toda semana ia para o Rio. Aquele dia de ônibus. Mas depois eu mudei para o Rio, logo em seguida. E aí mudou para o Rio, e aí o senhor começou a dar os seus cursos no Rio. No Rio. Ou o senhor foi trabalhar com... E aí o senhor já estava escrevendo o Imbecil. Sim, estava juntando as notas para o Imbecil e estava escrevendo o Jardim das Aflições. E aí o senhor não estava mais fazendo freelancer para veículos? Quando a situação apertava, eu fazia. Entendi. Por exemplo, durante a experiência, eu me lembro que eu fiquei um mês substituindo um cara no Globo. Né? Em que área? Não lembro mais. Não, eu estava no COP10. Eu me lembro que eu trabalhei também para as revistas do grupo da Fundação Vitor Tivita, Sala de Aula e Nova Escola, fez vários freelances para eles. Né? Assim, um monte. Fazia de vez em quando. Quando apertava a situação, falava, olha, não está... Por exemplo, fim de ano, sumiam os alunos, né? Daí eu pegava e fazia um freelance. Entendi. E aí foi nessa época que o senhor conheceu o Carelli.
Da Bravo. Não, Carelli, que ano que foi? Que ano que eu fui trabalhar na Bravo? 97, Eu acho que foi... Não, quando que ele fez a entrevista? Da revista República? 95, foi 95. É. Ele apareceu para me entrevistar para a revista República, logo depois da publicação do Imbecil Coletivo. Acho que foi 96. Então ele não conhecia o seu trabalho antes, o Carelli. Não sei, eu sei que ele... Bom, ele, pelas perguntas, revelou que conhecia alguma coisa. Entendi. Já coletou. E tinha lido Jardim das Aflições, tinha lido Nova Era Revolução Cultural. Nova Era Revolução Cultural é de 93. O Jardim das Aflições é 95 e o Imbecil Coletivo é 96. Foi 96 que ele apareceu. Foi 96. Entendi. E aí foi uma capa, não foi, da República? Foi. Entendi. E aí, nessa entrevista, o senhor passou a escrever para a República depois? Eu passei a escrever para a República, para a Bravo. É isso. Porque o Carelli também estava na Bravo, foi para Bravo, né? Sim, certamente. E aí, o senhor estava, então, aliando a vida de escritor, aí eram artigos, né? Não era reportagem, era artigo. As três coisas. Hã? Escritor, de professor e de jornalista. Mantinha o curso, escrevia o livro e publicava na imprensa, era isso? Sim, exatamente. Isso morando no Rio? Morando no Rio. Onde que você morava no Rio? Em geral foi no bairro de Laranjeiras. Ah, legal. Primeiro, quando eu estava muito pobre, eu morei num edifício que o pessoal chamava de um fabelão. Era um edifício onde tinha, lá dentro tinha igreja evangélica, comando vermelho, um puteiro, narcotráfico, tinha tudo lá dentro, era um universo. Né? E eu morei lá um tempo. Quando a situação melhorou, eu aluguei outro apartamento, ali em Laranjeiras mesmo, mais bonito, maior. Né? Mas, de modo geral, esse período do Rio foi um período muito feliz, porque o que restava ainda de vida intelectual no Brasil se concentrava no Rio. São Paulo tinha acabado. Mas no Rio você tinha ali pessoas de altíssimo nível. Né? Você tinha o José Montelas, tinha o Alberto Salles, tinha o Paulo Francis, né? Tinha o Carlos Heitor Coni, né? E eu fiquei conhecendo essa gente toda. Né? Sobretudo quando publicou o livro, os dois livros, o Bruno Tolentino. Né? Então, quando saíram os meus livros, essa gente toda leu e gostou muito. Ou seja, os maiores intelectuais brasileiros acharam um máximo aqueles dois livros. Né? Então, por isso é um livro que é apreciado pelos gênios e depreciado pelos Zés Manés. Mas aí, só para entender, colocar dentro da linha do tempo, o senhor publicou o Imbecil já no Rio ou ainda em São Paulo? No Rio. A minha vida editorial começa no Rio. E a ideia de publicar o livro, porque na verdade, enfim, foi um livro muito polêmico na época, né? Eu lembro até que eu resgatei umas matérias da época que o chamavam de polemista. Foi um horror. O pessoal ficou assustado, porque o livro falava de pessoas que nunca tinham sido criticadas na vida, elas não sabiam o que é isso. Então, mas como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro? Porque ele é um livro diferente, e eu confesso, já falei para o senhor que eu não li a sua obra, mas eu tenho a impressão que o Imbecil, digamos que ele é um pouco mais, aí eu estou falando sem conhecimento de causa, se o senhor me diz se é verdade ou não. Ele é muito mais sobre o fato, né? Assim, é muito mais crítico em relação às coisas, e eu acho que os outros são mais teóricos, né? Sobre o seu pensamento sobre. E aqui era muito focado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. O Imbecil Coletivo é um documentário da decadência cultural brasileira. Documentário satírico, evidentemente. Mas documentário, ainda assim um documentário. Sempre esperei que o livro tivesse um valor documental. Assim, para as pessoas lerem e dizer, olha como está o estado de coisas, né? E qual foi o clique para falar? Não foi o clique, eu fui juntando essas notinhas. Eu nem sabia que ia virar um livro um dia. Eu escrevi essas notinhas e no fim das minhas aulas eu lia para os meus alunos para fim de divertimento, para diverti-los um pouco. Né? Ah, entendi. Daí o negócio foi avolumando, chegou um dia e falou, eu vou publicar isso aqui. Entendi.
era a parte humorística das minhas aulas, tá entendendo? E aí você teve um. Falou, pode ser legal. E foi, não, super repercussão. Foi é o que os franceses chamam de succès d'escandale, sucesso de escândalo. Né? Os personagens do livro, todos eles compraram o livro, evidentemente. Imagino. Eu vi no Globo, até teve tinha como é que ele chamava? Paulo, jornalista do Globo, que fez uma crítica. Paulo França. Não foi Paulo, não, foi um outro Paulo, que fez uma crítica que até depois no seu livro. O Paulo Roberto Pires. Isso, esse cara aí. Esse cara. Mas esse era uma besta quadrada, coitadinho, ia fazer o quê? Ele não sabia nem o número de páginas do livro, porra. Terrível, é. Quer dizer, ele não pegou o livro na mão. Entendi. Então, olha, muitos jornalistas da época hoje estão esquecidos, merecidamente esquecidos. Então esse pessoal que fica empinando o narizinho para mim, fala, olha, o seu destino é o daqueles lá. Eu vou continuar porque a minha obra tem consistência, é um negócio sério. Os grandes intelectuais do Brasil e do exterior todos respeitam. Então, eu sou isso aí, eu sou esse escritor, e você é um zero à esquerda. Então, se você falar mal de mim, pode falar, você vai ser esquecido e eu vou continuar. É inevitável isso aí. Agora, veja, essa influência que eu exerci aí está tudo explicado numa frase do Alexandre Solzhenitsyn. Ele diz o seguinte: um grande escritor é como se fosse um segundo governo. Você entende por que eu não quero nenhum cargo público? Porque eu já sou esse segundo governo. A influência intelectual é uma coisa assim que transcende a política, transcende e engloba a política. É verdade. E eu já estou nesse posto e estou muito contente com ele. Era isso que eu queria ser quando crescer, já cresci e já sou. Não, realmente é muito. Eu acho que deve ser muito gratificante quando. Muito, é uma maravilha. A gente percebe que o trabalho ao que a gente se dedicou teve um impacto, né? Olha, assim, a maior recompensa do meu trabalho é eu ver a inteligência dos meus alunos despertando. Porque quando eles vão estudar nas faculdades, eles só são imbecilizados. E imbecilizados e oprimidos, humilhados. Congelou. Peraí, que parece que a imagem congelou aqui. Você está me ouvindo? Congelou. Oh.